E aí, você tem o Espírito Santo? Tem mesmo? Aonde está escrito isso, que você tem o Espírito Santo? No texto está dizendo que você tem o Espírito Santo? Ou lá o texto, o autor lá, que está vivo escrevendo, vai dizer nós. Pedro, quando se levanta lá e vai dizer, lá no Pentecoste, que aqueles dias ali, aquela ocasião que estava acontecendo ali, aquele evento ali visível e audível que estava acontecendo externamente, era o cumprimento das Escrituras Sagradas. Que aquilo ali foi profetizado, que nos últimos dias seria derramado do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Onde é que está escrito que iria isso permanecer para sempre? Hein? Até porque Jesus disse que quem teria esse Espírito Santo iria fazer obras maiores que até que ele fez, porque ia ter muito mais tempo. Ele passou três anos de ministério. Os apóstolos passaram literalmente 40 anos, até que o templo caísse. Porque o Espírito Santo foi dado como um poder externo, vamos chamar assim por entendimento, por enquanto, por poder externo. Aí eu vou explicar aqui que eu pedi para fazer uma imagem aqui, foi meio difícil a inteligência artificial criar, não criou do jeito que eu queria, mas depois eu mesmo vou criar a imagem e depois eu posso trazer aqui para a gente poder entender aqui, vocês aqui, né? Então, é o seguinte, ó, Adão pecou, para a gente ter uma lógica aqui, não é um mapa aqui para a gente entender. Adão pecou e ele perdeu o Espírito Santo, o Espírito que conectava ele a Deus, certo? O homem é formado por três coisas: corpo, alma e espírito. O espírito que conectava o homem, que é a alma somos nós, né? Digamos assim, né? Eu vou fazer uma forma resumida aqui, porque minha forma aqui é de trazer entendimento para as pessoas que não entendem. Então, se você já entende, se você diz que conhece, que sabe da lei, que é mestre, que é isso, aquilo, outro, sabe o teu caminho. Então, vamos lá. O homem é formado por três coisas: corpo, alma e espírito. O corpo vai voltar para o pó. A alma é praticamente você, o seu pensar, o seu intelecto, né? O racional. E o espírito é o que te conecta a Deus, que é espírito, né? Pronto. Quando Adão pecou, ele desobedeceu, então o espírito morreu. Morrer não é deixar de existir. É entrar em um estado de dormência, digamos assim, né? De dormir. Ele entra no mundo escuro, no mundo dos mortos. Então, quando o homem continua vivo, mas o seu espírito, o contato que ele tinha, aquela chave, aquela conexão não tem mais com a divindade. Então, acabou. O que vai acontecer é que acabou isso, né? Pronto, aí o homem perde contato com Deus, não tem mais nada, perde poder, perde tudo. O que vai acontecer é que Deus, durante a história, até que venha o Messias, Deus vai eleger alguns homens para governar o povo, e sobre eles vai derramar do seu espírito. O homem já tem um espírito que está morto, certo? Aí Deus vai colocar o espírito dele no homem temporariamente para ele governar o povo. Aí Deus vai dar o espírito dele sobre um profeta, um rei, um sacerdote, seja lá quem for, quem ele decidir escolher. Entendeu? Ele dá esse espírito. Feito, Jesus foi lá, chamou os apóstolos e disse: eu vou dar o meu espírito a vocês agora. Aí orou sobre eles e veio o poder sobre eles, a autoridade externa. Porque quem tinha autoridade era o sumo sacerdote lá dentro do templo. A autoridade estava sendo retirada dele e estava dando aos apóstolos por meio de Cristo, que era a autoridade que foi estabelecida por Deus. Entendeu? A lei foi tirada e estava em Cristo agora. Pronto, ponto final. Então, o que vai acontecer? O Espírito Santo foi prometido para ser dado a todo mundo na antiga aliança como um sinal do término daquele pacto. Então, até que todo mundo receba esse Espírito Santo, alguns receberam antes, que foram os apóstolos, depois os discípulos, por imposição de mãos, e depois vai vir o Pentecoste, que é onde vai descer o Espírito sobre todas as pessoas. Você pode perceber que lá no livro de Apocalipse, em várias outras cartas, Paulo até vai repreender o pessoal tem o dom de curar, tem o dom de ensinar, tem o dom de tudo, mas andam segundo a imoralidade.
Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não transforma no interior. Ele lhe dá autoridade, ele lhe dá poder, mas ele não transforma. Eu sei que é pesado você ouvir isso, porque você não entende, você nunca ouviu do Evangelho de Cristo. Cristo morreu na cruz para vivificar o teu espírito que estava morto. Esse espírito, ele produz frutos, que estava morto, agora ele está vivo e ele pode produzir frutos. O espírito que é de Deus, que quando você morria, se você tivesse o espírito, você ia morrer e o espírito ia voltar para Deus, pronto, esse espírito estava morto. Cristo vivificou para que você desse frutos por meio desse espírito. O Espírito Santo que foi dado ao povo da antiga aliança, que por meio desse espírito, o Espírito Santo de Deus se uniu ao espírito deles que estava ali vivificado, porque Cristo quando ressuscitou, aí ressuscitou o espírito de todos. Então, todos ali depois de Cristo, da cruz de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, estava com o espírito ressuscitado. Então, Deus vai derramar agora no Pentecostes o espírito dele sobre toda a carne. Então, eles vão receber poder, autoridade sobre os espíritos imundos, que são os Néfilins, os filhos, os espíritos dos gigantes, homens de maldade, gigantes de maldade, lá que foram filhos dos anjos que se rebelaram lá de trás, que estavam presos lá no Tártaro e agora não estão mais, certo? Vou tirar aqui uma vez. Então, por quê? Porque Cristo vai voltar lá no ano 70, por volta do ano 70, e vai finalizar tudo. Aí os apóstolos estão com autoridade. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer, vocês não sabem que nós haveremos de julgar até os anjos que estão presos lá no Tártaro no dia do juízo, no ano 70? Entendeu? Então, após a queda do templo, acaba os dons, porque o Espírito Santo, ele produz dons. O Espírito que Deus, por meio de Cristo Jesus, vivificou em nós, ele produz frutos do Espírito. Aí você vai produzir frutos do Espírito de Deus. Literalmente é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito, mas é esse poder que o Espírito Santo foi dado somente na antiga aliança, nos últimos dias, para aquele povo escolhido, o povo santo, que foi separado até que viesse o Messias, que iria fazer com que todas as pessoas fossem aceitas por Deus por meio da fé nele. Qual é a dificuldade de entender isso? O problema é que o pessoal não quer aceitar que o Espírito Santo foi somente para o povo escolhido. Sabe por quê? Porque o povo é antissemita. O povo é antissemita. Não quer reconhecer que Deus no passado escolheu um povo. Um povo, ele separou e o povo fez coisas horríveis. Lá está escrito, Paulo disse, nós estávamos debaixo da lei, mas nós fazíamos as mesmas imoralidades que o povo do mundo. Foi por isso que Deus ficava irado com eles várias vezes. Você pode ler a Bíblia aí no Antigo Testamento. As histórias que está lá é para narrar o quanto o povo irava essa divindade. Mas a divindade nunca quebrou com a sua promessa, com a sua palavra. Ele permaneceu fiel. Mesmo quando todos pecaram, ele não pecou. Ou seja, ele não errou o alvo. Ele tem um propósito, Deus tem um plano e ele não falhou. Ele cumpriu, ele não vai cumprir, ele já cumpriu. Ele salvou todas essas pessoas que cometeram coisas malucas, atrocidades, que viveram segundo a natureza humana e quebraram com um pacto anterior. Ele salvou essas pessoas. A salvação foi para aquele povo lá, aconteceu já. Aí a queda do templo aconteceu, tudo terminou, tudo foi finalizado. Agora é dada a vida eterna a todas as pessoas que insistentemente praticam o bem. Você quer a vida eterna, quer viver eternamente, você deve praticar o bem. É isso que está escrito. Eu não vou estar citando um texto aqui não, que eu estou cansado de estar citando um texto, estar fazendo referência, não sei o que. Se você quiser, se você procure, como o próprio Jesus diz, depois eu acho que é Lucas 16, o reino dos céus é tomado à força, cada um deve se esforçar. Eu não vou estar citando um texto assim, vá atrás de você, porque eu já bati o meu martelo, eu já compreendi o segredo de Deus e eu convido a todo mundo a tentar buscar entender esse segredo. Não que eu seja melhor não, eu só entendi. Isso me fez melhor e pior do que de alguém? Nada, não mudou em nada. Às vezes me tornou talvez até mais arrogante. Mas meu Deus do céu. Mas eu quero convidar vocês a entender a história do cristianismo.